A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Renato Zanini e você está no Universo Bíblico Teológico. Nós estamos iniciando mais uma videoaula, que é o capítulo de número 4 da matéria Escatologia, cujo tema é Morte, Inferno e Paraíso. Antes de nós iniciarmos o que está na apostila, faz-se necessário nós passarmos por um ensino que vai nos ajudar a compreender melhor tudo aquilo que nós estudaremos que está na apostila. Amém? Então vem comigo para ampliar, nos aprofundarmos ainda mais o nosso conhecimento. Amém? Vem comigo. Observa que nós temos aqui na sua tela um retângulo, ok? Esse retângulo ele está dividido em três partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Amém? Agora observa. Vamos dar nomes a cada uma dessas partes. A primeira parte chama-se prisão. A segunda parte chama-se abismo. E a terceira parte chama-se seio de Abraão. Ora, eu tenho certeza que agora que está identificado os três nomes dentro deste retângulo, eu tenho certeza que você se lembrou daquilo que está na Bíblia, em que nós conhecemos como a história do rico e Lázaro. Amém? Em que o rico morre, o Lázaro, que era o mendigo, ele também morre, e o mendigo Lázaro, ele vai para o seio de Abraão, e o rico, ele vai para a prisão. E havia uma separação entre os dois, chamado abismo, e o que estava na prisão não poderia ir para o seio de Abraão, e o que estava no seio de Abraão não poderia ir até a prisão. Sobre este fato, sobre esta história, mais à frente, ainda dentro deste capítulo 4, nós estudaremos de forma mais aprofundada, versículo a versículo, nós vamos esclarecer muitas dúvidas a respeito desta questão. Porém, não é o nosso foco para este momento, mas eu tenho certeza que você se lembrou, né, de rico, né, ali desta história do rico e de Lázaro. Amém? Glória a Deus. Tudo certo. Agora observe que aqui na sua tela, do lado esquerdo, tem esta palavra aqui, ó, Seol, que tem um aqui, AT, que significa Antigo Testamento. Ora, esse Seol, muita gente também vai ler com um H, então vai pronunciar Sheol, ok? Então Seol ou Sheol, tanto faz, é a mesma coisa. Aqui do lado direito está escrito Hades, e olha, observa que tem um NT, que é Novo Testamento. Qual é a diferença? Nenhuma, apenas na linguagem que está sendo utilizada. Seol ou Sheol, Antigo Testamento, a linguagem usada é o hebraico. E o Hades, que é o Novo Testamento, a linguagem usada é o grego. Amém? Mas todos dois estão fazendo referência à mesma coisa, à mesma situação, às mesmas circunstâncias. Ok? E para a gente evitar qualquer confusão, nós vamos adotar aqui um nome só. Tá? Quando a gente fizer alguma referência, nós vamos falar um nome só para evitar qualquer tipo de confusão. E o nome adotado será Hades. Afinal, nós já estamos também vivendo o período da nova aliança. Então, nada mais efetivo de nós também fazermos uso ali do grego, ok? Então, fica aí adotado o nome Hades para nós. Tá legal? Bom, então observa que todo o Hades, né, ele é composto por três divisões, por três lugares, por três ambientes, por três territórios, ok? Então, ele é composto, né, o Hades, ele é um lugar só, dividido em três, podemos chamar de três compartimentos, em que o compartimento 1 chama-se prisão, o compartimento 2 é denominado abismo e o compartimento 3 é denominado seio de Abraão. Para melhor entendimento, eu vou fazer uma ilustração
aqui terrena, ok? Nada sobrenatural, para nós entendermos melhor ainda. Imagina você uma repartição pública, né? Por exemplo, dentro de uma prefeitura qualquer. Imagina que você tem um salão bem grande e este salão ele é dividido em vários setores. Imagina que foi colocada ali aquelas divisórias de fórmica com janelas de vidro, né, porta, cada porta tendo ali uma placa dizendo qual é o setor. Então tem ali setor de compras, aí tem uma outra divisória com outra porta dizendo setor de vendas, uma outra porta com divisória dizendo setor de manutenção, né? E assim então nós temos dentro de um mesmo lugar, dentro de um mesmo ambiente, dentro de um mesmo território, nós temos ali várias divisões, vários setores ali dentro. Amém? Compreendeu? Assim também nós podemos falar daquilo que é o sobrenatural. No nosso caso aqui em questão, o Hades. Então nós podemos observar que o Hades, né, repetindo, para ficar bem claro, isso não pode ter dúvida quanto a isso, ok? Então vamos repetir. O Hades, né, que é a mesma coisa que Sheol, tá legal? Então o Hades é um local só, um ambiente só, um território só, porém dividido em 3 compartimentos. Amém? Então, compartimento 1 é prisão. Compartimento 2, abismo. Compartimento 3, seio de Abraão. Tá legal? Ficou claro isso aí? Maravilha! Então agora vamos a esta imagem que eu coloquei aí do lado esquerdo aí da sua tela. Então observa, né, como é que está isso aí. Parece que nós temos aqui vários céus. Pastor, isso é bíblico? Nós temos vários céus na Bíblia? Sim, é bíblico. Olha só, olha que coisa bonita. Aqui é o primeiro céu. O que é o primeiro céu? Olha, se você, onde você estiver, né, se você olhar para cima, né, em direção ao céu, você vai ver, não dentro de casa que você vai ver o teto, amém? Mas você, do lado de fora, estando na rua, né, numa varanda, quando você olhar para cima, o que você vai ver? Você vai ver o céu. Este céu que você está vendo é o que a Bíblia chama de primeiro céu. Ora, em seguida, imagina você que se você conseguisse ultrapassar esse primeiro céu, vamos fazer de conta que você é um astronauta, então você ultrapassou o primeiro céu. Onde que você vai chegar? Você vai chegar no segundo céu. Né? Como assim? Vamos supor que, no exemplo que eu dei, que você é um astronauta, então você chegou até a Lua. E se você está lá na Lua e você olha, vamos fazer a mesma ilustração, você olha para cima, você vai ver um outro céu. Esse outro céu, a Bíblia chama de segundo céu. Ok? Agora, imagine então se você conseguisse ultrapassar esse segundo céu. Você chegaria no terceiro céu. E o que é que você iria ver lá no terceiro céu? Olha aí a imagem. Você vai estar vendo a cidade santa, Jerusalém celestial, o que nós denominamos de paraíso. Amém? Deu para entender? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu e paraíso. Ok? Então o terceiro céu é o paraíso. Glória a Deus. Maravilha, né? Agora vamos observar essa parte que está embaixo aí da nossa tela. Observa que nós temos aí um antes e um depois. Antes de quê e depois de quê? Bom, aí está centralizado. Antes da morte de Jesus e depois da morte de Jesus. Amém? Então, o que nós queremos mostrar aqui? Nós vamos mostrar aqui, né, exatamente todos os acontecimentos de antes da morte de Jesus e depois da morte de Jesus. Como é que as coisas aconteciam para nós termos uma clareza, um entendimento mais profundo sobre esse nosso estudo de morte, inferno e paraíso, que é aqui o capítulo 4 da matéria escatologia. Amém? Então vem comigo. Bom, primeiramente,
vamos observar o antes. E aqui no antes, observa que eu coloco aqui homem e tem duas aqui opções para o homem. Antes da morte de Jesus, tem homem e duas opções para o homem. A primeira opção é justificado e a segunda opção é sem justificação. Ora, então o homem justificado é aquele homem, então, que está salvo. Então nós vamos colocar assim, né? Como o nosso assunto é morte, inferno e paraíso, então vamos lá. O homem justificado, quando ele morre, né, ele vai obter um resultado, ok? O homem sem justificação, quando ele morre, ele também vai obter um resultado. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um homem sem justificação. Vamos lá, Bíblia. Saul, Jezabel, ok? Vamos dar um exemplo agora de um homem justificado. Vamos lá, Abraão, Moisés, Davi. Estamos falando então de antes da morte de Jesus, ok? Então, quando a gente faz esse tipo de referência, então vamos lá, o homem sem justificação, né? Como demos aí o exemplo de Jezabel. Aí Jezabel, chegou o momento de Jezabel morrer. Nós já sabemos, que já aprendemos sobre isso, que o julgamento nosso se dá em vida e não depois da morte. Então, ainda em vida, ok? Você está sendo julgado se você vai para o céu, né? Se você vai ter vida eterna ou se você vai para o inferno, se você vai ter morte eterna. Amém? Sabemos isso. Basicamente, né, resumindo, é isso daí, ok? Então, aquele antes de Jesus que morreu sem justificação, que nós já aprendemos também que antes da morte de Jesus, né, a salvação era pela justificação pela fé. Ok? E principalmente você que estudou a matéria de doutrinas essenciais aqui no universo bíblico teológico, você já entendeu tudo isso, já estudou sobre justificação pela fé, você já estudou sobre morte de Jesus, já estudou tudo isso, então o entendimento vai ser ainda mais fácil. Por isso, meu caro aluno, você que está agora fazendo esse curso de escatologia, se porventura você ainda não fez o curso de doutrinas essenciais aqui no universo bíblico teológico, eu aconselho você a fazer, porque é algo sensacional, extraordinário, que vai ampliar e muito o seu entendimento, porque, na verdade, a matéria de doutrinas essenciais ela vai formar toda uma base para você, para o entendimento de Gênesis a Apocalipse. Então, qualquer outra matéria que você estudar sempre vai ter uma facilidade a mais para você, devido ao fato de você já ter estudado a matéria doutrinas essenciais. Amém? Então, vamos lá, vamos em frente. Sem justificação. Exemplo, Jezabel. Jezabel morreu. Então, Jezabel morreu sem justificação. Qual é o resultado para ela? Morte. Está ali, ó. Observa a sua tela. Agora, um homem justificado. Vamos dar um exemplo. Abraão. Abraão morreu. Abraão morreu justificado. Então, qual foi o resultado para Abraão? Vida. Está aí na sua tela. Agora, vamos observar depois da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, nós sabemos que houve uma mudança. Amém? Então, agora, nós temos que o homem com o Espírito Santo e o homem sem Espírito Santo. Então vamos lá, homem sem Espírito Santo, ele morreu. Esse homem sem Espírito Santo significa que ele não aceitou Jesus, ele recusou Jesus. Se ele recusa Jesus, ele não recebe o Espírito Santo. E o homem sem o Espírito Santo, ele tem como resultado morte. Está aí na sua tela. Agora, o homem com o Espírito Santo significa que o Espírito Santo habita nele. Ele é templo do Espírito Santo. Ora, para ele ser templo do Espírito Santo, significa que este homem ele aceitou Jesus como seu Salvador. Ok? Então, esse homem morre. Quando ele morre, qual é o resultado para ele? Vida. Amém? Até aqui está tranquilo. Ok? Se você tiver dúvida, faz contato com a gente, que nós teremos
uma grande alegria, um imenso prazer em poder sanar a sua dúvida, ok? Mas não fique com dúvida. Então vamos lá, vamos em frente. Bom, agora vamos fazer uma análise mais aprofundada de como fica, agora que nós sabemos o resultado de cada um, dependendo da condição dele, né? Vamos ver então o processo, como é que isso ocorre. Então vamos lá, vamos para o nosso lado esquerdo aí da tela, que é antes da morte de Jesus. Então vamos lá. Ora, uma vida sem justificação, né? Quando ela morre, ela tem como resultado morte. Demos o exemplo aqui de Jezabel. Então, Jezabel morreu sem justificação. Para onde que ela foi? Ela foi para a prisão? Ela foi para o abismo? Ou ela foi para o seio de Abraão? Vamos ver? Ela foi para a prisão. Amém? Por que que ela foi para a prisão? Porque ela morreu sem justificação. Então, a prisão é um local, né, é um compartimento dentro do Hades reservado para aqueles que morrem sem salvação. Ok? Então, isso daí você já está vendo. Estamos vendo antes da morte de Jesus. Ok? Então, as pessoas que morreram sem salvação, né, antes de Jesus, então são as pessoas que não foram justificadas, ok? Elas foram para onde após a morte? Para a prisão. Por quê? Porque estão condenadas, ficam presas. Essas pessoas podem sair daí? Não. Não tem como sair daí. Elas permanecerão presas, ok? Só sairão daí para a sentença, né, que a Bíblia chama de julgamento do grande trono branco. Mas isso nós vamos ver na matéria de Apocalipse, é claro, nós vamos dar um panorama dentro ainda da matéria de escatologia sobre esse assunto, ok? E isso só vai acontecer após o milênio, só quando terminar o milênio. Então você já está observando que todas as pessoas que morreram sem Jesus, desde Adão, o princípio de tudo, até o final do milênio, todas essas pessoas, elas vão para onde? Para o mesmo lugar, prisão, esse compartimento dentro do Hades. Ficam presas até esse momento do grande trono branco. Nesse momento, elas sairão dali para o quê? Para este julgamento, onde nós vamos aprender que, na verdade, não serão julgadas, serão apenas sentenciadas. Elas ouvirão a sua sentença, pois julgadas foram em vida e foram condenadas. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Bom, agora nós continuando ainda aqui, verificando, analisando o antes da morte de Jesus, temos agora o homem justificado, que nós já vimos que esse homem, quando ele morre justificado, ele tem como resultado vida. Né? Exemplo, Abraão. Então, Abraão morreu justificado, então ele morreu com salvação. Ele tem como resultado vida. Então, quando ele morreu, ele foi para onde, Abraão? Para a prisão, para o abismo ou para o seio de Abraão? Vamos ver? Vai para o seio de Abraão. Ok? Então já está bem claro a separação que é feita quando a pessoa morre. Mais uma vez colocando, estamos vendo antes da morte de Jesus. Então, o julgamento é feito em vida. Morreu, está definido o local para onde vai. Prisão, seio de Abraão. Pastor, ninguém vai para o abismo? Calma, espera um pouquinho, nós vamos falar do abismo, ok? Vamos analisar agora o depois da morte de Jesus. Está aí ao lado direito da sua tela. Então vamos ver como é que fica depois da morte de Jesus. Ora, temos aí o homem sem o Espírito Santo. Então, como nós já falamos, é aquele que não aceitou Jesus, não recebeu o Espírito Santo. Então, quando ele morre, ele não tem salvação. O resultado para ele é morte. Para onde que ele vai então? Para a prisão, para o abismo ou para o seio de Abraão? Ele vai para a prisão. Assim também como era antes. É a mesma forma. Por quê? Porque aqui o ponto comum é a salvação. Então, tanto antes de Jesus como depois de Jesus, se morrer sem a salvação, ok? Né? O resultado é morte. E para onde vai?
para o compartimento número 1 do Hades, que é denominado prisão. E já sabemos que vai ficar lá até o julgamento do grande trono branco. Amém? Glória a Deus. Então vamos em frente. Aqui agora nós vamos ver o homem com o Espírito Santo. Ah, pastor, esse agora é fácil. Esse aceitou Jesus, então ele está salvo. Quando ele morre, o resultado é vida. Ah, ele vai lá para o seio de Abraão. Calma. É isso mesmo que você ouviu. Calma. Será que é para o seio de Abraão? Ou será que ele vai para o paraíso? Afinal, nós estamos falando agora após a morte de Jesus. Então agora eu pergunto para você, este homem que você mesmo já reconheceu, que ele agora ele morre com vida, ele morre salvo, porque ele tem o Espírito Santo. Então quando ele morre, o que acontece? Ele vai para o seio de Abraão ou ele vai para o paraíso? Esta é a pergunta que não quer calar. É muito interessante quando isso acontece em aula presencial, mas aqui a gente não pode nem fazer um mistério, né? Vamos revelar logo esse mistério aí. Para isso, nada melhor do que a Bíblia para nos dar essa resposta. Então, vem comigo, abre aí a sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 43. Ok? Sugiro a você dar um pause nesse momento, abre a sua Bíblia e depois continua na sua videoaula. Vem comigo. Versículo 43 de Lucas 23 diz assim: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Mas vamos entender o contexto? Bom, a história você conhece. Jesus estava ali crucificado e ele estava no meio, ele estava entre dois ladrões. Observa que algumas traduções, algumas versões bíblicas colocam ladrões, outras colocam malfeitores, outras colocam salteadores. Fato é que nós não sabemos, a Bíblia não diz o motivo, né, que motivo levou esses bandidos, ok? Esses homens a serem condenados à morte de cruz. Será que eles foram presos porque roubaram uma galinha? Será que eles foram condenados à morte de cruz porque roubaram uma galinha? Ou será que eles foram condenados à morte de cruz porque roubaram a bolsa de alguém? Ou será que eles mataram uma pessoa? Quem sabe um deles era um verdadeiro serial killer, ok? Aí da Netflix, né? E teve uma série de assassinatos aí. A verdade é, nós não sabemos o que foi que eles fizeram para que fossem condenados à morte e morte de cruz. Porque o que sabemos é que a morte de cruz era a pior sentença, era a sentença máxima ali daquela época. E só os piores recebiam esta sentença. Então você já viu como que Jesus foi considerado, né, como um dos piores, ok? Então o fato que Jesus estava ali entre os piores, estava no meio dos dois, tá legal? Ora, só que o texto que você também conhece diz que um dos malfeitores estava ali blasfemando contra Jesus. E o outro, ele ainda achou ruim, ele deu bronca no malfeitor que estava blasfemando, porque ele reconheceu a sua situação. Ele disse para aquele que estava ali também, condenado, que, ora, nós estamos aqui porque merecemos. Ou seja, ele está dizendo, você lembra de como foi a sua maneira de viver? Você lembra as escolhas que você fez na sua vida? Você em nenhum momento se arrependeu. Então você está aqui, eu estou aqui por merecimento. Mas esse aí, ele não fez nada dessas coisas. Ele não merece estar aí. Então ele está querendo mostrar para o outro um lado em que o outro não tinha visto. Ou ele não queria ver. O fato é que o outro não estava se importando, ele estava ligando apenas para ele, e ele queria exatamente uma nova oportunidade também. Olha, já que você é filho de Deus, então salve a si mesmo, salve a nós também. Ele queria continuar aqui nesta vida. Pegou isso aí? Agora observa este outro ladrão.
O outro ladrão, né, o outro malfeitor, que já achou ruim com o primeiro, ele tem uma mudança completamente radical. Que além dele dar bronca no primeiro ladrão, ele também tem uma atitude excepcional, pois ele reconhece a sua posição de malfeitor, de merecedor desta punição, desta condenação. Porém, ele ali tem uma conversa com Jesus. É ele que puxa a conversa. A ação parte dele, não parte do Senhor. Mas eu quero crer, não está na Bíblia, ok? Permita-me conjecturar, imaginar, ilustrar, sem cometer nenhuma heresia, claro, mas imagine que naquela situação que eles estavam, a situação era ruim, ok, mas ele podia ouvir, ele podia enxergar. Então eu imagino que quantas coisas aquele ladrão também não viu ali, quantas coisas ele não ouviu, e tudo relacionado ao Senhor Jesus. Portanto, eu imagino que nesse momento, das coisas que ele viu e ouviu, eu imagino que ele deve ter se arrependido. Ele deve ter passado assim como um filme da Netflix em sua mente, lembrando toda a sua maneira de viver, como que ele desperdiçou a sua vida e agora ele estava ali num arrependimento real e sincero. Porém, só o Senhor pode realmente ter a certeza de que o seu arrependimento é sincero. Só o Senhor pode saber, né, o que é que pesa mais no seu e no meu, no nosso coração. E isso inclui este ladrão. E ali naquele momento, ele já arrependido, ele demonstra esse arrependimento quando ele inicia a conversa com Jesus. Ele chega para Jesus, como diz aqui o texto, e diz, ele disse a Jesus, no versículo 42, Senhor, olha só, ele já reconhece Jesus como Senhor. Então, Senhor, inclusive da sua própria vida. Ele reconhece Jesus como aquele que pode realmente todas as coisas por ele ser, de fato, o Filho de Deus. Ele entende isso e reconhece isso. Então ele diz, Senhor, lembra-te de mim. Por que ele diz, lembra-te de mim? Porque ele sabia que para ele não tinha mais jeito, que dali ele só sairia dali morto. Não havia mais outra oportunidade. Então ele fala com Jesus, Senhor, lembra-te de mim. O que ele iria pedir? O que ele pediria? Pediria uma nova oportunidade para esta vida, como fez o outro? Não. Isto é o mais lindo de tudo. Observa só. Ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele sabia que aquele homem que estava ali ao seu lado era homem, mas era um homem especial, era filho de Deus. Ele iria morrer, mas ele estaria ao mesmo tempo, ele venceria a morte, ele iria continuar vivo e ele iria para o céu. Ora, iria para o seu reino. Observa que ele reconhece Jesus como rei. Afinal, só pode ter reino quem é rei. Ok? Isso está claro. Então ele pede, olha, o Senhor, como Filho de Deus, vai vencer a morte, não vai morrer, e vai para o seu reino. Lembra-te de mim? Ou seja, me leva para o seu reino. Ele não quis pedir oportunidade para esta vida. Eu fico imaginando, quem sabe, se ele pede para esta vida, já pensou se fosse concedido a ele? E aí tiravam ele ali da cruz e tal, aí ele se recuperava, ia viver a vida normalmente, e vai que daqui a pouco lá estava ele de novo no caminho errado, no caminho tortuoso, caminho de pecado, se perdendo novamente, e aí ele mais uma vez seria condenado. Não, ele não quis arriscar. Entre correr o risco de viver esta vida e ser condenado, ele preferiu agarrar-se à oportunidade de ser salvo, de partir naquele instante desta vida, mas partir na certeza da salvação em Jesus. Glória a Deus. E olha a resposta de Jesus. A ação, a atitude daquele homem provocou uma resposta de Jesus. E olha a resposta de Jesus. Ele diz,
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Chegamos no foco em questão aqui da nossa análise, do nosso estudo. Observa que o Senhor falou que hoje vai estar comigo onde? No seio de Abraão. Não, ele disse no paraíso. Ele não disse, que você vai estar hoje comigo no seio de Abraão. Ele disse, você vai estar hoje comigo no paraíso. Portanto, este ladrão, quando ele morresse, ele não poderia ir para o seio de Abraão. Ele teria que ir para o paraíso. Mas tem um porém nisso tudo. Tem um grande porém nisso tudo. A porta do paraíso está fechada. Como assim, pastor? Não entendi. Não entendeu? Então vamos voltar atrás no tempo? Vamos lá, Gênesis, capítulo 3. O que aconteceu ali? O pecado original, Adão e Eva. Após o pecado original de Adão e Eva, é como se a gente colocasse aqui outra ilustração em tela, com o ponto central aí, a morte de Jesus. O ponto central seria pecado original. Então temos o antes e o depois do pecado original. Antes do pecado original, era tudo uma bênção. Então o paraíso estava aqui na terra, uma maravilha. Depois do pecado original, o que aconteceu? O que diz a palavra de Deus? O paraíso foi retirado e foi elevado ao terceiro céu. Olha aí, foi retirado. Amém? Então aqui ficou somente a terra. Tá legal? O paraíso foi para lá e foi colocado o quê? Guarda, anjos, querubins, a porta do paraíso guardando a sua entrada. A porta foi fechada. Ninguém mais podia entrar no paraíso. Por quê? Porque a porta estava fechada. Todos agora eram pecadores. Amém? Então, o que acontece? Ora, é por isso que todos aqueles que morreram, morriam e morreram antes da morte de Jesus, o que acontecia com eles? Como nós já vimos aqui em tela, eles iam para o seio de Abraão. Mesmo todos aqueles que morriam salvos iam para o seio de Abraão. Eles podiam ir para o paraíso? Não. Por quê? Porque a porta do paraíso estava fechada. Então só vai para o paraíso, depois que a porta for aberta. Ok? E quem é que pode abrir essa porta? Somente Jesus pode abrir essa porta. Você agora já está entendendo por que Jesus disse, eu sou a porta, ninguém vem ao Pai senão por mim? Glória a Deus. Mas vamos em frente, isso é para pregador. Tá? Agora vamos lá. Então Jesus, quando Jesus, então ele morre, o que vai acontecer? Jesus ele vai abrir a porta do paraíso. Pegou isso daí? Então, nós perguntamos de novo, este homem com o Espírito Santo, quando ele morre, ele vai para o paraíso ou vai para o seio de Abraão? Ah, agora você entendeu. Então a sua resposta é, ele vai para o seio de Abraão. Amém? Amém nada. Por quê? Porque ele não pode também ir para o seio de Abraão. Esse homem morrendo, ele não pode ir para o paraíso, porque o paraíso está fechado. Então ele vai para o seio de Abraão. Também não pode. Por quê? Porque se ele for para o seio de Abraão, então Jesus é mentiroso. Porque Jesus disse o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus estava dizendo que ele ia para onde? Para o paraíso. Jesus não disse que ele iria dar uma passadinha no seio de Abraão, ele iria fazer valdeação, Primeiro uma parada no seio de Abraão, depois pega ali os passageiros e segue para o paraíso. Não, não existe. Jesus falou que ele ia para o paraíso. Então ele não pode ir para o seio de Abraão, senão Jesus é mentiroso. Eu te pergunto, Jesus é mentiroso? Não é não, Glória a Deus. Então ele foi para o paraíso. Não pode, porque o paraíso estava fechado. E agora, pastor? É um mistério. É um mistério. Mas esse mistério já foi revelado. E eu não vou fazer ainda mais mistério aqui com você. Eu já vou revelar esse mistério. Agora, a solução para isso, se você pensar bem, ela é simples. Basta que o ladrão ele precisa morrer primeiro que Jesus. Seria essa? Não, porque se ele morre exatamente primeiro que Jesus, aí é que está o problema. Ele não pode ir para o paraíso que a porta está fechada, não pode ir para o seio de Abraão, porque senão Jesus é mentiroso. Então a solução é exatamente o contrário. Jesus tem que morrer primeiro que o ladrão.
Ora, Jesus morrendo primeiro que o ladrão, quando o ladrão morrer, a porta do paraíso já está aberta. Então ele vai direto para o paraíso. Eita glória, está aí a solução. Amém? Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que agora você entendeu e concorda. Mas tem outro porém. Qual é o porém? É preciso provar. Porque se a gente não provar, vai ficar somente nas minhas palavras. E nós temos que ser igual a igreja de Bereia, os bereanos. Nós temos que comprovar isso nos escritos. Amém? E como eu digo aqui em todas as matérias, o que a gente fala, a gente prova na Bíblia. Então vamos para a Bíblia? Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 19, versículo de número 30. Amém? Que diz assim: e quando Jesus, 19, versículo 30, tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Olha aí Jesus morreu, ok? 31, os judeus, pois para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. O que está acontecendo aqui? Ora, iria ter uma grande festa. Imagina o tumulto que ia dar quando as pessoas chegassem para a festa e até aquela multidão e vissem aqueles 3 homens lá pendurados, no meio deles era Jesus, os 3 eram conhecidos, né? E aquilo ali estava naquele negócio morre, não morre, a confusão seria tremenda. Ora, eles eram políticos, eles não queriam confusão. Então, qual foi a ideia lançada ali? Olha, vamos quebrar as pernas deles para que com isso acelere o processo de morte, né? E eles possam morrer mais rápido, para que quando as pessoas chegassem, os 3 já estavam mortos, já tinham até retirado eles dali. Não ia ter mais confusão, não ia ter mais tumulto nenhum. Amém? A medicina explica isso. Eu sei que é isso, mas eu não vou saber explicar tecnicamente nessa área de saúde, ok? Mas o fato é que quebrando as pernas, né, e assim acelera a morte. É isso que está dizendo aqui no versículo. Aí olha o versículo seguinte, o 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Quer dizer, os 2 ladrões. Aí o 33, agora vai quebrar de Jesus, ó. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, eita glória, olha aí, quando chegaram a Jesus, Jesus já estava morto. Ou seja, então está confirmado aquilo que nós falamos. Jesus morreu primeiro que o ladrão. Ora, então, se Jesus morreu primeiro que o ladrão, nós podemos então confirmar que o ladrão, quando ele morre então já com o Espírito Santo, ele morre salvo. Esse ladrão, ele vai para o paraíso. Amém? Glória a Deus, né? Mas observa aqui, tem mais detalhe aí, né? Agora que nós entendemos isso, Jesus morreu primeiro, o ladrão ainda está vivo. Então, ainda não vão marcar ali, não. Ali agora, o homem com o Espírito Santo, vida, vai para o paraíso. Ok, depois a gente marca. Mas observa aqui comigo, estamos agora falando de Jesus. Jesus, ele morreu. Ok, Jesus morreu. E agora? Ora, diz aí por aí afora, né, que Jesus, quando morreu, tem muita gente que fala isso, eu já ouvi, já estive presente, vendo e ouvindo pregador, até, pasmem, professor, ensinando uma tremenda heresia. Qual, pastor? Que quando Jesus ele morreu, ele desceu lá no meio dos mortos, ou seja, desceu no Hades, e ali ele pregou para os mortos, e entre os mortos teve aqueles que creram nele, aceitaram a palavra dele, e então ele leva cativo o cativeiro, ele leva esses mortos lá para o paraíso, os que aceitaram ele. Isso é um tremendo absurdo, ok? A igreja tradicional, né, ela ensina desta forma. Amém? Isso é um absurdo. E nas nossas igrejas evangélicas, eu já estive presente, já ouvi pregador falar isso, já fiz cursos, seminários em que eu ouvi professor falar isso. Um verdadeiro absurdo. Gente, isso não existe.
não existe. E vamos mostrar aqui na Bíblia que isso não existe. Mas a Bíblia, né, ela diz que levou cativo o cativeiro. Ok, vamos lá, vamos provar. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo de número 4. Versículo de número 8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Olha aí. Então vamos lá. Pelo que diz, subindo ao alto. Ora, se subiu é porque estava embaixo. Acompanha comigo. Se subiu é porque estava embaixo, ok? Aí diz, então ele subiu, ele estava embaixo e subiu. Quando ele sobe, ele está levando alguma coisa com ele. Olha lá, levou cativo o cativeiro. Ah, pastor, então, eles estão certos, é isso que eles dizem. Ok, só que não é da forma como eles dizem. Imagina você que então estão considerando, né, esse cativeiro, levou cativo o cativeiro, levou todo o Hades. Imagina, não tem nem sentido de tão absurdo que é, você leva o Hades todo. Então não existe mais Hades, não existe prisão, não existe abismo, não existe seio de Abraão, não existe mais nada. Ora, então o que as coisas que ainda vão acontecer, que está lá em Apocalipse, que vai falar de abismo, que vai falar da prisão, tem julgamento, como é que fica isso? Está todo mundo no paraíso? Está todo mundo no céu? Não, não é. Então isso daí é um absurdo, ok? E vamos ainda apresentar mais fatos aqui. Vem comigo. Ah? Então ele está dizendo aí, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha aí. Então está aí uma conjunção aditiva, então está adicionando algo mais. Então ele não fez uma coisa só. Jesus, então, ele trabalhou. Quando ele morreu, ele trabalhou na sua descida. Jesus, ele trabalhou durante a sua subida, nós vamos ver, e ele trabalhou também quando ele já estava lá no paraíso. Amém? Então são várias coisas, várias etapas, não é tudo que acontece no mesmo momento, no mesmo instante. Amém? Então aqui são atos proféticos que está sendo colocado aqui. Tá legal? Vamos lá. O 9, ele diz assim, ora, isto ele subiu, olha aí, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Olha só, se subiu é porque antes ele tinha descido. Paulo mesmo está colocando isso aqui no versículo 9 e ele coloca com um ponto de interrogação. Então ele mesmo está fazendo uma pergunta. Por que Paulo faz essa pergunta? Porque ele sabia da mente e do coração daqueles que estavam ali ouvindo, em que muitos ali não estavam entendendo e iriam duvidar. Fariam esta pergunta. Então Paulo ele já faz a pergunta no sentido explicativo. É uma pergunta explicativa, ok? Isso é uma estratégia de ensino. Amém? E ele segue aí ensinando. Ele entra no versículo 10 dizendo, aquele que desceu, quem é que desceu? Jesus, certo? É também o mesmo que subiu. Então, Jesus ele desce, Jesus ele sobe. Amém? Acima de todos os céus. Então, ele sobe acima de todos os céus. Ou seja, ele sobe para onde? Para o paraíso. Ok? E para quê? Ele diz, ó, para cumprir todas as coisas. Então, ele vai cumprir todas as coisas, mas é por etapa. Amém? Então, a etapa que ele tinha que fazer, ele já estava fazendo naquele momento. O que ele tinha que fazer? Levar cativo o cativeiro. Então, como é que funciona isso de levar cativo o cativeiro? Então, Jesus, vamos lá, Jesus ele morre. Então, Jesus, quando ele morre, vamos lá, ele tinha que ir no abismo? Vamos falar agora do abismo. Ele precisava ir no abismo? Será que Jesus, quando morreu, ele foi no abismo? Não. O que ele tinha que fazer no abismo? Nada. Pastor, então para que serve o abismo? O abismo, então, é como está lá na história de Rico e Lázaro, está ali só para separar a prisão do seio de Abraão? Não. Isso é, sim, uma das funções do abismo. É, sim, separar, fazer essa separação, ok? Mas não é só isso. O abismo tem papel mais profundo, de maior importância dentro do projeto de Deus. Nós vamos ver isso ainda nessa matéria de escatologia e com mais detalhes, com mais profundidade ainda lá em Apocalipse. Afinal, ali no abismo estão trancados, estão presos ali demônios terríveis,
que serão soltos, falando rapidamente, só para você ter uma pequena noção, serão soltos lá no toque das trombetas, mais precisamente ali no capítulo 9, quando trata da quinta trombeta. Amém? Mas vamos deixar esses detalhes para quando chegar o momento, pois não é o nosso foco aqui agora. Apenas para você saber que o abismo ele é importante sim, não é somente fazer uma separação. Então você também já está vendo que qual sentido teria de Jesus ir lá no abismo? Ele ia lá fazer o quê? Nada, não tinha nada para fazer lá. Então ele não foi no abismo, descarta o abismo. Descartando então o abismo, sobra então compartimento 1, que é a prisão, compartimento 3, que é o seio de Abraão. Então vamos lá, Jesus ele foi no compartimento 1, na prisão. Será que ele foi mesmo? Estão dizendo que foi. Uns dizem que foi, a igreja tradicional e, infelizmente, alguns evangélicos que não procuram estudar a matéria. Então, daí você já percebe a importância de você saber com quem você está aprendendo, de quem você está ouvindo, ok? Isso é importante. Vamos lá, o que ele iria fazer lá na prisão? Pregar para morto? Não tem sentido. Por quê? Porque nós já aprendemos que esses que estão na prisão foi porque eles foram condenados, julgados e condenados em vida. Então, eles estavam vivos, numa maneira de viver totalmente contrária, né, às leis de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus. Eles recusam Jesus. Então, no momento em que eles morrem, eles já morrem condenados, porque não quiseram saber de Deus, não quiseram saber de Jesus, não quiseram saber do Espírito Santo. Então, o destino deles é prisão. Por quê? Porque estão condenados. Ok? Então, né, haja vista todos esses fatos, o que é que Jesus iria fazer lá? Nada. Não tinha nada para fazer lá. Então só sobrou agora, eliminando também o compartimento 1, qual que fica sobrando? Compartimento 3, seio de Abraão. O que é que Jesus iria fazer no seio de Abraão? Ora, quem é que está lá? Todos aqueles que morreram salvos. Né? Nesse caso, foram justificados. Nós vimos que eles tiveram como resultado vida. Então todos eles morreram salvos, mas eles não podiam ir para o paraíso direto, porque a porta do paraíso estava fechada. Então eles foram para o seio de Abraão. Agora que Jesus estava ali, Jesus então é aquele que vence a morte, então é aquele que abre a porta do paraíso novamente. Ele dá agora o retorno, ele dá a condição, ele abre o caminho da reconciliação do homem com Deus. Amém? Glória a Deus, entendeu isso? Então, Jesus, ele não podia também deixar esse povo que estava salvo ali no Hades. Amém? Então ele leva cativo o cativeiro, ou seja, ele leva uma parte do Hades. Que parte é essa? O seio de Abraão, compartimento de número 3. Ele pega todos que ali estão, né, e leva para onde? Para o paraíso. Então o que aconteceu? Jesus morreu, ele desceu lá no Hades. Olha aqui, para onde que ele foi? Olha lá, foi para o seio de Abraão. Está vendo aí? Quando ele chega no seio de Abraão, ele reúne todo mundo e fala assim, vamos embora, vem comigo. Aí eles vão para onde? Para o paraíso. Pegou isso daí? Coisa linda de Jesus. Então Jesus agora chegou no paraíso com o seio de Abraão. Ora, então nós podemos concluir que aquele homem, né, que o ladrão que morreu, né, mas com um resultado vida, morreu salvo, e ele morreu depois de Jesus, então ele foi para onde? Olha aí, para o paraíso. Amém? Glória a Deus? Então nós concluímos que todos aqueles que morrem depois de Jesus, com o Espírito Santo, vai para o paraíso. Por quê? Porque olha aqui, ó, o Hades, olha que apareceu aqui na sua tela, embaixo aqui do seio de Abraão, você está vendo? Eu vou riscar aqui para você ver. Olha aqui, ó, Hades, tá aqui, ok? O Hades agora, ele está assim, ó, compartimento 1, prisão. Compartimento 2, abismo. E o compartimento 3? Não existe. Está lá. Ele foi retirado. Então não existe mais. O que então significa dizer que o Hades agora ele passa a ter somente 2 compartimentos. Prisão e abismo.
Amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar essa videoaula aqui e, posteriormente, na próxima videoaula, nós estaremos dando sequência ainda a esse assunto. Por quê? Porque tem coisas muito interessantes aí que nós também precisamos aprender. Vamos refutar mais algumas heresias que diz respeito ainda a este assunto, que é morte, inferno e paraíso. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.